Olá, sejam muito bem-vindos novamente aqui. Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma. E hoje estamos terminando a plataforma da discriminação. A discriminação que acontece com tudo e com todos, dependendo do seu nível de consciência. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compartilha sabedoria, quanto mais a gente serve a Suprema Personalidade de Deus em amor, devoção e gratidão, nós estamos ligados a esse amor, ligados ao oposto da discriminação. Quando a gente vê Deus em tudo e em todos, a gente não discrimina. E quando a gente discrimina, a gente vai lá e pede desculpa por algo. Pede primeiramente perdão a Deus por ter discriminado, e segundo, pede perdão, desculpas àquela pessoa que você discriminou, aquela pessoa que você falou mal, aquela pessoa que você não honrou Deus no coração dela. Isso acontece toda hora e todo minuto e segundo na nossa vida, porque nós estamos vivendo a vida, nós estamos na ignorância, e por a gente viver na ignorância, a gente não tem conhecimento, e o conhecimento mais confidencial que nós podemos obter é o conhecimento acerca de Deus, acerca da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, na filosofia védica, o todo atrativo e o todo atraente. Então, quando a gente discrimina, a gente está indo na direção contrária a Deus. Deus não discrimina nada nem ninguém. Na própria Bhagavad Gita, Deus é imparcial com todos nós. Deus não tem parcialidade com ninguém. Deus nos vê como almas, e por nos vermos como alma, Deus está alinhado com todas as suas entidades vivas, e a cada um é dado segundo vossas obras. Então, se as coisas não acontecem na sua vida como você gostaria, a questão está no seu karma, e a questão está na falta de alinhamento com o seu dharma. Então, vamos hoje, capítulo 9, verso 29, terminando a plataforma da discriminação. Vou fazer minhas reverências. Com a Guiana Timiranda Siá, Guiana Janasa Lakaya, Chakshu Militan Jena Tasmai, Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu ofereço minhas humildes e respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus Krishna e aos nossos mestres autênticos da sucessão discipular autorizada, nosso querido Jagat Guru, ou seja, nosso querido mestre deste universo, Srila Prabhupada, que trouxe todas essas escrituras sagradas para nos ajudar a sair da ignorância, e quem tem seus mestres espirituais agradece a eles por todas as orientações. Eu agradeço ao meu Chandramukha Swami. Então, verso 29, capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Então, é o conhecimento que a gente deve obter para sair da ignorância. Então, o verso 29 diz: não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém. Então, eu anteriormente, há alguns segundos atrás, eu falei que Deus é imparcial com as pessoas, com as almas, com as entidades vivas. Sou igual com todos. Ponto. Sou igual com todos. Deus é igual com todos. E por que um tem mais e outro tem menos? Karma. Karma de vidas passadas, karma de vidas presentes, falta de alinhamento com Dharma. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo. Então, se você quer que Deus seja seu amigo, você deve prestar serviço devocional a Ele, com essa consciência de amorosidade, com essa consciência de Deus. Porque nós estamos vivendo aqui nesse mundo material sem consciência de Deus. Por isso que nós sofremos, por isso que nós caímos neste plano material. Porém, todo aquele que me presta serviço com devoção é um amigo. Está em mim e eu também sou seu amigo. Quem está dizendo isso que é um amigo? E que se você estiver nele, ele está em você. Krishna, Deus, a Suprema Personalidade de Deus. Como você gosta de chamar Deus, Buda, Allah, Jeová, Krishna, Oxalá. Krishna é um só, Deus é um só, expandido em milhões de potências. Deus tem ciência de tudo e de todos.
E Deus é onipresente, Ele está presente em tudo que se move é sagrado. E também naquilo que não se move, também é sagrado, porque foi criado pelo Criador, Krishna Brahma, o arquiteto do universo. Então, vou repetir o verso. Não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém, sou igual com todos. Porém, todo aquele que me presta serviço com amor, com devoção, é um amigo. Então, Bhakti Yoga significa a ciência do amor a Deus. Então, me presta serviço com devoção, é um amigo. Está em mim e eu também sou seu amigo. Krishna. Deus está nos falando isso, então vamos aproveitar esta oportunidade de servir a Deus para que Deus cada dia mais seja nosso amigo. Já a Srila Prabhupada vem aqui com seu significado transcendental para nos auxiliar. Aqui talvez alguém conteste que esse Krishna é igual com todos e ninguém é seu amigo favorito, porque ele tem interesse pessoal pelos devotos que sempre se ocupam em seu serviço transcendental. Mas isto não é discriminação, é natural. Qualquer homem neste mundo material pode ser muito dado a fazer caridades, mas ele tem interesse especial por seus próprios filhos. O Senhor afirma que toda entidade viva, em qualquer forma, é seu filho, em virtude do que ele provê a todos um abundante suprimento das necessidades da vida. Então, esse início aqui, desse significado deste verso, com Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, e trouxe a consciência de Krishna, de Deus, para o Ocidente. Srila Prabhupada diz que, especialmente, o Senhor Krishna tem um interesse pessoal. Por quê? Porque essas pessoas que já estão servindo a Deus em consciência de Deus, que já estão buscando servir a Deus e não a matéria, esse serviço atrai Deus, atrai Krishna. Do que aquele que não está em consciência de Deus, que está servindo a matéria, que acha que ele é o corpo, que acha que ele é as coisas materiais. Então, se você quer se aproximar de Deus, tenha consciência de Deus e sirva a Deus em consciência e devoção. Em tudo que você faz. Por quê? Porque a gente faz, a gente se torna caridoso, a gente se torna bondoso, a gente serve, mas a gente tem interesse especial pelos próprios filhos. Por quê? Porque a gente se apega aos filhos, à família, aos parentes, aos amigos. E, na realidade, a gente tem que se apegar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é o único que provê. Deus provê, Deus proverá. Né? Minha mãe sempre falava isso para mim. Deus provê, Deus proverá. Minha mãe era católica, ela dizia isso para mim. Então, Deus provê a todos um abundante suprimento das necessidades da vida. Então, a gente come, a gente vive, a gente respira, a gente acorda, a gente dorme, a gente tem roupas, porque Deus provê as nossas necessidades. Ele é como uma nuvem que derrama chuva por toda parte, não importa se vai cair na pedra, na terra ou na água. Por isso que ele é imparcial. Mas aos devotos dedicados, ele dedica especial atenção. Então, se você quer atrair a atenção de Deus para a sua vida, você precisa se dedicar a Deus. Como diz aqui, né? Mas a seus devotos, Deus dedica especial atenção. Esses devotos são mencionados aqui. Eles sempre estão em consciência de Krishna, de Deus, razão pela qual, invariavelmente, eles estão transcendentalmente situados em Deus. A própria expressão consciência de Krishna, consciência de Deus, sugere que aqueles que estão nesta consciência são transcendentalistas ativos, situados em Deus. Aqui o Senhor diz distintamente que Maite, eles estão em mim. Então, Maite, nós estamos em Deus. Então, nós somos almas, nós não somos corpos. Então, se eu sou uma alma, eu devo estar ligado a quem me criou. Mas, Ana Cláudia, mas aqui é cheio de coisas materiais, não é criado por Deus? E pelas suas almas que tem Deus no coração? Sim, só que você deve prestar atenção naquele que é o criador de tudo, que é a causa suprema de todas as causas. Como diz na filosofia védica, Isvara Parama Krishna, Satchitananda Vrigaha, Anadira de Govinda Sarva Karana Karanam. Deus, Krishna, é a causa suprema de todas as causas, chamada amorosamente de Govinda, aquele que tem amor por todos. Porém,
nem todos têm amor por Deus. Eis a diferença. Então, Maite, eles estão em mim. E assim, resulta o Senhor também está neles. Trata-se de algo recíproco, ou seja, uma relação, já que Deus é a pessoa suprema e nós também somos pessoinhas pequeninas. Quem se rende a mim, em proporção, recebe os meus cuidados. Vou ler novamente. Quem se rende a mim, em proporção, recebe os meus cuidados. Existe essa reciprocação transcendental, porque tanto o Senhor quanto o devoto são conscientes de Deus. E o que é que isso tem a ver com discriminação? Vou ler de novo o verso do Senhor Krishna. Não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém, sou igual com todos. A gente é igual com todos? Não. Então a gente discrimina. Então, se a gente discrimina, a gente não tenta se igualar a Deus. Porque Deus diz que é igual com todos, e a gente não é. A gente discrimina animal, discrimina pobre, rico, índio, branco, preto, azul, amarelo. A gente discrimina tantas coisas e a gente nem se percebe discriminando-se a si próprio, quando a gente se rebaixa, quando a gente tem baixa autoestima, quando a gente tem traumas de rejeição. Então, a gente começa a própria discriminação conosco. E aí a gente se sente uma vítima, abandonado por Deus, quando na realidade Deus é parcial com todos. Ele é quem provê tudo. Você é que se afasta dele. Aí você se afasta dele e aí você cai na escuridão. E caindo na escuridão, você perde toda a inteligência. E perdendo a inteligência, você cai na ignorância. Porque para sair da ignorância material, precisa-se de conhecimento transcendental, conhecimento confidencial acerca de Deus. Quem se rende a mim em proporção recebe os meus cuidados. Portanto, tanto o Senhor quanto o devoto são conscientes que eu sou consciente de Deus, Deus é consciente que eu sou consciente dele, porque eu estou em processo de consciência acerca dele. O Senhor a entidade viva, o Senhor e a entidade viva brilham eternamente ao inclinar-se ao serviço do Senhor Supremo. A entidade viva parece ouro, o Senhor é um diamante. E assim, essa combinação é muito perfeita, ouro e diamante. E Deus é um diamante valiosíssimo na nossa vida. E a gente é ouro, e o ouro reluz, e às vezes o ouro não reluz. Por quê? Porque a gente é uma centelha. Centelha está dizendo que é uma chama. E a nossa chama muitas vezes está apagada. Por quê? Porque nós somos inconscientes. Nós não temos consciência de Deus. Então, nossa chama se apaga a partir desse momento que a gente perde a consciência de Deus. O Senhor Supremo torna-se devoto de seus devotos. Se uma relação recíproca não está presente entre o devoto e o Senhor, não há filosofia pessoal. Por quê? Porque você só pode amar a Deus porque você entende que Deus é uma pessoa. E onde você vai entender que Deus é uma pessoa é aqui na Bhagavad Gita, que é apresentado através do Vedanta, da filosofia védica, do conhecimento acerca de Deus, e traz a filosofia pessoal. Porque você pode adorar Deus impessoalmente, você pode adorar uma cachoeira, uma montanha, uma flor, uma fruta, adorar no sentido de dizer, nossa, eu vejo Deus aqui. Mas isso é de forma impessoal, muito embora tudo isso tenha sido criado por ele também. Mas aqui, na Bhakti Yoga, quando a gente começa a desenvolver devoção por Deus, a gente tem que entender que Deus, se a gente quiser entender, claro, porque Deus nos dá livre-arbítrio, sou igual com todos, cada um faça a sua história. Agora, o resultado da história, a lei da causa e efeito, vai ter um resultado. Então, quando a gente glorifica Deus numa relação impessoal, que a gente não percebe Deus como uma pessoa, a gente não consegue ter essa relação de amigo com amante, ou então é meu Deus e o Senhor é meu amor, porque o Senhor é tudo na minha vida, então eu tenho amor pelo Senhor, então o Senhor é meu amor, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu professor, o Senhor é meu orientador, o Senhor é meu psicólogo, o Senhor é meu médico, o Senhor é meu investidor, e assim você se torna amigo de Deus. E todo aquele que me presta serviço com devoção, não é mecanicamente, com devoção, é um amigo, está em mim e eu estou nele. Então, isso é uma relação de reciprocidade, de trocas recíproca. Eu te dou, você me dá, mas a gente só quer pedir. E o que é que a gente dá a Deus? Nada. Esquecimento. Muitas vezes, não todas as vezes. O Senhor é como uma árvore dos desejos. Olha só.
E tudo o que se quer dessa árvore, ele fornece, não é verdade? No entanto, a explicação é mais completa, pois se declara que o Senhor é parcial com os devotos. Esta é a manifestação da misericórdia especial do Senhor para com os devotos. Quem são os devotos? Aqueles devotos que estão trabalhando em consciência de Deus, entregando sua vida como oferenda a Deus, ponto. Fora isso, é ilusão. E nós vivemos mais na ilusão do que neste relacionamento consciente com Deus, entregando nossa vida para Ele, porque a gente quer ser Ele, quer controlar as pessoas, quer controlar tudo, quer cobrar das pessoas, quer exigir de todo mundo e você. Olhe para você com amor, devoção e diga assim: Senhor, eu perdi muito tempo esquecendo do Senhor. Agora eu quero me lembrar do Senhor. Daqui para frente, tudo que eu fizer vai ser consciente do Senhor. Pensar, sentir e agir em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Por isso que o Senhor, ele tem uma atenção especial com os devotos que estão conscientes dele, que vê ele como uma pessoa suprema. Ninguém deve considerar que a reciprocação, a relação do Senhor está sobre a lei do karma, de jeito nenhum, porque karma pertence a cada um, é individual. Ela pertence à plataforma que transcende, transcendental, em que age o Senhor e seus devotos. Então, toda vez que a gente vai se devotar a Deus, a gente sai da matéria. A gente transcende essa matéria, nem que seja por uns momentos de oração, de súplica, de agradecimento, sem pedidos, por favor, porque Deus já dá tudo que a gente necessita e a gente quer mais. Então, sem pedidos, Senhor, sem pedidos de coisas para Deus materiais. Pensem nisso, né? Então, o serviço devocional ao Senhor não é uma atividade deste mundo material. Não é porque vem do mundo espiritual. Essas orientações vêm do mundo espiritual porque foram ditas por Deus. E Deus está em tudo que é canto, mas especificamente, essa relação de devoção tem que ser transcendental. Você vai transcender os modos materiais, bondade, paixão e ignorância. Vai para a bondade, que ainda não é a bondade pura de Deus, Shuddha Sattva. É uma bondade ainda materialmente de fazer as coisas. Eu vou tratar fulano bem, porque fulano pode me dar isso, né? Eu vou ser boazinha para fulano, porque fulano pode pensar que eu agora estou evoluída e vou pedir novamente as coisas para ele. Então, quando a gente tem essa relação com Deus pessoal, de pessoa para pessoa, eu sou uma pessoa pequena, uma almita pequena, e o Senhor Deus é onipotente, onisciente, onipresente, eu vou transcender essa matéria e vou me entregar minhas atividades deste mundo material como uma oferenda a Ele, porque Ele é o que provê a todos um abundante suprimento das necessidades de todas as vidas, de todas as entidades vivas, homens, animais, vegetais, minerais, etc. E tudo, não, sem exceção, não existe sem a assinatura de Deus. O serviço devocional ao Senhor não é uma atividade deste mundo, faz parte deste mundo material, faz parte do mundo espiritual, onde predomina a eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Então, aqui na Terra tudo é limitado, e lá no mundo espiritual tudo é Deus, tudo é bem-aventurança, tudo é eterno. Não tem morte no mundo material, a gente não morre. A alma da gente não morre, a alma da gente vive eternamente em transcendência. Isso já é outro assunto para ser estudado. Mas a discriminação vem de encontro ao que Deus diz. Não invejo ninguém, tampouco sou parcial com alguém. Sou igual com todos. Krishna, capítulo 9, verso 29. Muito bom esse verso, por quê? Porque traz essa ideia transcendental que a gente deve praticar neste mundo material as ações em consciência de Deus para não discriminar ninguém, sem exceção. Seja quem seja. Mas a gente discrimina. Então, a partir do momento que a gente discrimina, a gente está indo de encontro a essa lei, que é uma lei de Deus, é um verso transcendental de Deus, que ele nos pede, por favor, parem de discriminar-se. Começando comigo, começando com outro, começando com o planeta, porque a partir do momento que a gente violenta esse planeta e violenta-se a si próprio e ao outro, e ao mundo e ao planeta Terra, a gente está discriminando, a gente está acabando com tudo aquilo que Deus fez para nós. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Kali Yuga, a era das cabeças de ferro, da preguiça, da ignomia, do falso ego, do cativeiro, da prisão. E aí a gente não se liberta. Então não tem como a gente reclamar, a gente tem que
se devotar. Devoção, Bhakti Yoga, a ciência do yoga de união a Deus através da devoção. Com gratidão, eu encerro hoje discriminação. Próximo passo, próxima plataforma é o medo, fear. Encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita sagrada, na ciência suprema da alma, a ciência que te leva para a realidade que é ver a vida como se deve ver, e não como se quer ver e dominar esta vida, porque você fazendo isso só causa sofrimento a você próprio. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão, Namastê, Hare Krishna.